Olá, gente, tudo bem? Vocês conhecem essa animação Meu Amigo Totoro? Então, ela vai ser nosso tema de hoje da aula. Vamos lá? Nas últimas aulas a gente viu Doraemon, Hantaro e Pokémon. Eles são animes e mangás Kodomo, que são para crianças. Aqui é o Digimon, outro anime Kodomo. E hoje a gente vai trabalhar Meu Amigo Totoro, uma animação do Miyazaki de 1988. Quem nunca assistiu, nunca viu, é bem legal. Então a gente vai trabalhar o personagem do Totoro. E os materiais que a gente vai utilizar é papel canson. Eu tenho aqui um bloco para desenho, tamanho A4 da folha e tem 140 gramas. Quem não tiver, pode usar cartolina ou um outro papel que seja mais firme, mas não pode ser folha sulfite para fazer esse trabalho. Vou usar também lápis, borracha e apontador, que são os materiais iniciais para começar a atividade. Vou usar esse potinho para pôr o resto do lápis apontado. Nunca sei como chamar isso. Quem tiver caneta nanquim pode usar caneta nanquim, caneta hidrográfica também, né? Que a gente viu algumas aulas atrás. A tinta nanquim, quem tiver. Quem não tiver pode usar café. Faz um café mais forte, mais concentrado. E eu vou usar a embalagem de ovo. Essa tem que ser plástica, essa é de plástico. Vou usar pincéis redondos de tamanhos variados. E vou usar o bico de pena. Para quem não tiver, pode usar palito de churrasco ou palito de dente também, para fazer a arte final do desenho. Ó, o palito de dente. Alguns detalhes, coisas pequenas. Tesoura para cortar ali a bandeja do ovo e fita crepe. Um papel, toalha, um pano para limpeza. E a gente vai precisar de água também, um recipiente com água. Então, eu vou usar esse passo a passo do Totoro, ele é bem simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou destacar uma folha do meu bloco para desenho de papel canson. Vou dividir essa folha ao meio, não vou usá-la inteira. Então, vou unir ali as pontinhas dela, dobrar. Pode ser folha de bloco criativo ou cartolina também. Ou a embalagem de alguma coisa. Tem que ser um papel que absorva mais a tinta. Não pode ser um papel muito fino que fique a folha enrugada ou rasgue ou mole, né? Tem que ter uma gramatura maior para fazer. Eu vou usar fita crepe, gente. Eu vou passar ela no braço para tirar o excesso da cola da fita. Pode ser na manga da camiseta, na barra da blusa, enfim. Mas o interessante é tirar o excesso da cola da fita crepe para ela não arrancar a superfície do papel, assim, quando a gente for tirar ele do desenho. Então, vou fazer essa fita crepe em toda a volta do desenho. Então eu passo a fita crepe para criar uma borda em volta do desenho. Então ele dá um aspecto bem legal.
E eu vou querer essa borda em volta. Tá, vou arrumar um pouco a câmera, desculpa. É ruim, né, olhar com a câmera em movimento, assim. Então vamos começar nosso desenho. Então a lápis, vou dividir a folha ao meio, vou tentar centralizar o personagem. Então vamos seguindo os passos a passo que tá mostrando ali na imagem que eu vou mandar para vocês, o arquivo em PDF, em colorido e preto e branco. Então começo com a barriga dele, depois a gente vai para aquela forma que é um semicírculo, né? Que é para a cabeça. E os braços e as pernas são, como posso falar, forma, sei lá, de minhoca. Só uma coisa que eu queria falar, às vezes, quando eu faço uma narração em cima dos vídeos, aí sai o latido da cachorra, o miado dos meus gatos. Meu vizinho tem uma cachorra chamada Mel. Esses barulhos do trem, tem barulho do galo. Então sai na gravação. A cachorra se chama Mel e tem outra cachorra chamada Julie. Tá bom? Ó, desculpa, saiu errado ali a estrutura, não centralizei lá direito. Vou fazer de novo. Então vejam como é importante desenhar com um lápis bem fraquinho. Aqui está sendo mostrada no passo a passo que é a imagem que eu vejo para vocês. Eu estou seguindo o que está mostrando na imagem, tá bom? Então eu vou unindo as partes lá. Primeiro fiz todas as formas. E agora eu vou unindo essas formas num todo para dar esse formato do personagem. Então é seguindo a sequência ali dos passo a passos que está sendo mostrado nas imagens que eu enviei para vocês ali em PDF. Então, dando forma, olhando. Essa coisa que eu ia falar que é bem importante. Como às vezes é um personagem que a gente nunca desenhou, a gente tem que treinar. Então, às vezes não vai ficar igual. Então, esse Totoro eu fiz 3 vezes. Eu acho que esse vídeo é o segundo. Eu faço e filmo e aí gravo. Então essa é a segunda vez que eu fiz. Mas eu tentei fazer ele 3 vezes. Então vejam que eu fiz a estrutura, vou unindo essas formas.
Ah, não esquecer de fazer o outro personagem ali que tá do lado dele. Então é olhar a imagem e fazer, olhar a imagem e fazer. Eu tive muito problema para fazer o nariz dele. Então eu peguei uma outra imagem e olhei na internet também. Então é importante você conhecer o personagem. Acho uma dica bem relevante aqui para essa atividade é conhecer o personagem. Ver outras imagens dele e ir praticando. Então vou usar aqui a embalagem de ovo, da bandeja de ovo, vou cortar ela, porque eu vou usar ela para fazer colocar a tinta nanquim e a aguada de nanquim. Tá? Aquele modelinho lá, passo a passo do Totoro, eu fiz ele em preto e branco, converti e tô usando o bico de pena. Então, vou fazer toda a arte final com o bico de pena e com o palitinho de dente. Então, quem não tiver bico de pena, usa palito de dente. Ou palito de churrasco. Quem não tiver tinta nanquim pode usar café. Faz um café forte. E os detalhes ali no nariz. E detalhes mais delicados eu preferi fazer com o palitinho de dente. Que daí eu tenho uma... Fiz o chão, eu fiz com o nanquim aguado. Tem que ter bastante paciência nessa nanquim aguada, ó. Porque às vezes ela fica concentrada em um ponto e ele acaba ficando mais escuro. Então você tem que ir levando ele. E outra dica bem importante, espere secar. Às vezes quando você não espera secar, dá uma cor mistura na outra. Eu fiz ali no fundo, eu passei a caneta corretiva. Eu decidi deixar o chão bem escuro. Escurecer bastante esse chão. E ali o personagem, ó, fui escurecer ele e acabou borrando tudo. Aí o que tive que fazer, ó? Tirar um pouco da cor dele. Ó, aqui também, ó. Não tava seco ali a parte do chão. Eu fui por uma outra cor mais aguada. Ela começou a se misturar. Então esse é o resultado que eu cheguei, gente. Então é importante falar que eu esperei secar o desenho. Então eu tentei trabalhar com tons diferentes, bem escuro, um cinza claro, um cinza médio. Eu esperei secar, pus no sol, pus num varal com grampo. E depois de seco eu trabalhei com a caneta corretivo, fiz ali toda a parte do chão em preto, eu fiz vários pontinhos brancos, bolinhas brancas e fiz um contorno ali entre o chão e ele também em branco. Tá, vejam as bordas como ficaram, porém eu não tirei toda a cola da fita. Aqui do lado esquerdo ele arrancou um pouco do papel na hora de tirar. Então tem que tomar cuidado com isso também. Tá bom?
Então, é esse o exercício. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever, vocês podem mandar fotos dos trabalhos que vocês fizeram lá no grupo. E é isso, gente. Obrigado, até. Tchau.